Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Léo Cunha E eu sou a Diana Cunha. e hoje temos mais um episódio sobre transformação. Esse aí já mexeu com a gente antes da gente conversar com a nossa convidada, né? A gente já conversou em casa antes, quando soube. Conversamos em casa, fizemos uma prévia aqui antes, né? Cheio de curiosidades. Exatamente. O assunto é muito bom. E a gente vai estar aqui com a Mariana Salvaia. Salvaia. Esqueci de treinar. A gente tem uma tática aqui, mano. Salvaia. Eu sempre deixo para ela fazer, porque geralmente tem uns nomes que são complicados a gente pegar assim de primeira, né? Aí eu falo, não, deixa com ela, que ela... Verdade. Vou começar de novo. Mariana Salvaia, evangelista, e vai estar aqui com a gente falando um pouco mais sobre a importância de se sentar à mesa. Então, fique aqui que você vai descobrir muita coisa nesse ato simples, não é Baita isso? transformação, Não né? é isso, Mariana? Seja bem-vinda, Mariana. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Deus abençoe. Muito alegre, mas falei aqui já, é meu primeiro podcast. Marcar sua vida tranquila. hoje. Já estou super empolgada aí para transbordar na vida de vocês aí, em nome de Jesus. Amém. Mas antes eu vou dar um recado rapidinho da FE Investimentos. Então, se você quer aprender a investir o seu dinheiro de forma correta, de uma forma mais fácil, sem muito trabalho, vocês têm que conhecer a FE Investimentos, que eles vão pegar na sua mão e vão te ensinar tudo para você não investir seu dinheiro no lugar errado. Ele vai fazer o seu dinheiro trabalhar por você e render cada vez mais. Então, não esqueça de ir lá e conhecer a FE Investimentos e o cupom Eu e Ela tem desconto, não é isso, Isso, a Leonardo? mentoria ágil da FE Investimentos tem um cupom de R$ 400, que é só você digitar lá, Eu e Ela, lá no cupom. O nosso convidado ganha aqui um brinde, um presente da FE. Querido, preciso. Isso aí é para você anotar os lucros, tá bom? Não anote Amém. despesas, nada disso, lucros. Amém. Já E vou aqui é um deixar presente guardadinho. nosso também, ó, do Eu e Ela. Uma blusa? É. Que chique, gente, uma Quando t-shirt. você for fazer uma atividade física, algo assim, faz um story, marca a gente. Adorei. Obrigada. Mariana às vezes é muito comprida, igual o Leonardo, né? Ninguém me Mário. chama de Leonardo. Ah, eu ia pode. falar, pode? Bom. Já tirou o É. peso. Já. Porque eu teria uma dificuldade enorme de falar Mariana o tempo todo, né? Então o Mário tá liberado. Isso, tá O Mário. liberado. Ô, Mário, vamos direto ao ponto. Qual foi, assim, a chave, o momento exato da sua vida que você teve essa transformação? Foi através de uma depressão. Tá. É porque às vezes a gente vai deixando ali o chamado, o Espírito Santo já começa a falar em casa, em alguns lugares, daqui a pouco, quando eu parar, tá muito corrido, daqui a pouco eu faço. Mas chega uma hora que quem é escolhido, quem tem propósito, não adianta relutar, que o Senhor fala, agora eu quero conversar, porque já tá na hora. Foi nessa Ele vai hora. dando sinais, Ele né? foi dando Mas sinais. você não enxerga, ele fala, olha só, tá aqui, tá Verdade. claro, tá desenhado aqui, você Desse não vê. jeito. Deixa eu te recolher aqui para te contar o que é. Verdade. Eu acho também que muita pessoa passou, que foi bem ali pertinho do período da pandemia. Acho que muitas pessoas pararam sim. para se ressignificar, escutar a Uhum. voz Com certeza. de Deus, né? Ah. Ali, olhar para dentro de casa. Acho que foi nesse período ali. Deus tá batendo hoje, hein? É. Só... O que a mesa aposta ela simboliza para você? Além da beleza, né? que a Além gente da vê. beleza. Gostei. Para mim, hoje, a mesa, ela, dentro do meu lar, ela é um altar do Senhor, né? Tem hoje... Ai, Mari, mas altar é uma palavra forte. Sim, porque é um lugar onde, às vezes, você está sentado no sofá, você não lembra ali, você está... Se bem que eu, na cozinha também, ali perto da pia, também adoro palestrar com o Senhor. Mas, de verdade, a mesa hoje, quando é um momento de reverência, é um momento onde a gente tem os nossos afazeres do dia, a gente tem cumpre a nossa agenda, minha filha e meu esposo. Eu tenho uma filha de 14 anos, tenho meu esposo, somos casados há 16 e juntos nós temos 23 anos. Maneiro. Eu falo para ele que eu tenho mais tempo de vida com ele do Porque que sem sem ele. É. Começamos a namorar, eu tinha 16 para 17 anos ali, esse ano já faço 40, e Clarinha cresceu também nesse ambiente, então é um momento onde a gente para
seja o que for, tá jogando videogame, tá assistindo o jogo, é o momento da janta. Então ali é onde a gente se conecta, onde a gente para, tira o celular, é ali onde não é mais o empresário, não, nós somos os pais da Ana Clara, nós somos os esposo e esposa, ali é Vocês conseguem fazer esse ritual todos os dias todos na os janta? dias. No almoço, não, mas na janta. E é tão interessante que às vezes as pessoas se cobram muito, acham, porque como a gente posta na internet, mostra a beleza da mesa na internet, e às vezes quem tá do outro lado se cobra muito, de repente se acha assim, eu não consigo, eu sou um fracasso. Já aconteceu de eu ouvir, eu sou um Você fala mais por fracasso. causa da beleza da mesa? Não, Nesse da ponto? beleza e pelo tempo. Que tem gente que fala assim, eu gostaria, mas eu não tenho tempo. E se culpa, se achando um fracasso e o outro é melhor. E eu sempre falo assim, cada família tem uma Ó, rotina. sim. Procure a sua. O propósito da mesa é além das taças e dos pratos. Então, assim, se você pode ir no domingo, faça no domingo. Lá em casa a gente faz aos finais de semana, mas eu Sim. aqui tô pensando aqui comigo, por que que eu não faço na janta? Né? Eu Se poderia você fazer tem na a janta. oportunidade, tá certíssimo. É porque cada família tem uma rotina. Então, tem pessoas que hoje trabalham, pernoitam à noite, né? Então, a gente não tem como julgar. Mas o que vale é a intenção do coração em querer aí recuperar aquele tempo que foi perdido. Eu vou falar um pouquinho das minhas experiências, que eu perdi muito tempo e o senhor precisou resgatar esse tempo e foi justamente sentada à mesa. Ô Mari, essa mudança partiu de você? Partiu de mim. E o seu marido, quando você... Ele já tinha esse hábito, ou vocês não tinham nenhum hábito assim, era totalmente contrário? E quando Não. você comunicou a ele, qual foi a reação? Como é que foi? Foi devagar. Eu vou contar também um Porque eu pouquinho quero como é que saber o que foi tem a ver a a depressão transição com com a essa mesa. mesa posta. Eu só sei que eu vou começar com uma frase que Deus me deu nessa transição. Eu não tinha como recuperar anos de negligência com 4 meses de mesa. Então, é nesse período que a gente precisa ter a paciência de esperar, porque a constância, ela gera autoridade. Então, foram anos vivendo uma vida onde eu não olhava para dentro do meu lar com a atenção que a minha filha precisava. Então, eu precisei de um tempo de constância para ser gerada essa autoridade. Porque no começo as pessoas pensam assim: fogo de palha está na moda. Tá na moda, tá todo mundo fazendo, ela gosta, tá gastando dinheiro, taça. Então, as pessoas ficam meio assim, não dá muito valor, não liga muito. Com o tempo, essa constância, ela gera autoridade. Com o tempo, essa constância, ela gera frutos e testemunho. Hoje, se eu estiver doente, e não conseguir fazer uma mesa, quando eu acordo, eu vejo uma mesa pronta da minha filha. É a coisa mais fofa do mundo. E se eu viajar para um congresso, quando eu volto, tem uma mesa me esperando. Então, assim, hoje a nossa linguagem do amor é o tempo que é se dado e o que é gerado quando sentamos à mesa. Porque é como se ela dissesse assim: mãe, tem uma mesa preparada e eu estou pronta para saber como que foi a sua viagem. Eu quero sentar para entender também. E isso é gerado com exemplo, com a constância, né? Não foi do nada. Aí eu posso continuar falando? Sempre. Quanto mais falar, é melhor. Então tá bom, então eu vou contar agora do começo. O negócio que você tá falando, eu tô imaginando das mesas que a Olivia, nossa filha, né? Que ela faz, né? Com Ela todo faz. carinho, né? Mas não é igual, não chega perto da sua, não. Ela pega vários pacotes de biscoito, aí ela espalha ela na mesa, ela pega as frutas, aí bota. E quando ela quer comer, cara, ela quer comer numa caixa de isopor, que fica lá na churrasqueira. Ela, não, pai, tem vamos isso comer também. lá. E a gente pega as Tipo cadeiras assim, do de lado de praia, fora. Sim. Ela... bota lá nos Pra fundos sentar da casa. É isso aí. É Porque, pra na estar junto. verdade, ela entende a essência, é o momento. E outra É a presença coisa, de vocês com o seu olhar para e ela. outra Isso coisa aí. engraçada, Que ela valoriza. e outra coisa engraçada, que ela estava fazendo um trabalho de casa e ela botou isso como um hábito da família. Olha. Eu achei tão interessante porque, assim, eu nem sabia que ela tinha essa noção. Porque, assim, quando a gente faz a gente, né, já é normal para a gente sentar, principalmente no final de semana, eu não sabia que ela tinha essa coisa nela, Essa né? percepção, Essa né? percepção. Nós E ela temos botou esse isso como... Eles pediram assim, qual a coisa que a sua família sempre faz que vocês gostam, né?
um hábito. Aí ela Sentar foi na lá e mesa. botou que era almoçar juntos, que ela gostava, não sei o quê. Eu falei, que legal. Foi recente É isso. que Olha a nesse sua momento ela conexão na tem. nossa vida, hein? E nesse É, momento, é e a Olivia, gente, né? Olivia. Ela tem a atenção de vocês. Nesse momento, ela É, tem ali a oportunidade de ser ouvida por vocês, é. né? Então, isso para criança ter atenção. Por que que em muitos momentos a gente fala assim, tá querendo chamar atenção? Porque criança a gente sente essa vontade, né? De falar assim, pai, olha para mim. É bom você olhar ter aquele olhar de aprovação pelo pai, né? É, né, assim com Deus. Quantas vezes a é. gente faz assim com Deus? E nesse momento ela sente E ela com pede vocês. também, Ela assim, se ela sente. vai levar. A gente tem um hábito muito de trazer as amiguinhas, né? Aí se tiver alguma amiga, ela fala, mãe, dá pra você fazer aquela mesa pra gente? Não sei o quê. Tem dia que eu não tô muito afim, não, porque é muita coisa pra botar. É Mas muita assim, coisa. eu tento sempre atender, porque eu acho interessante ela gostar disso, né? E ela pega as louças com satisfação pra Gente, muito botar. lindo Eu isso. acho muito legal. Eu vi isso lá. A mesa, ela entrou na minha vida no momento que eu estava no auge de um trabalho que eu fazia desfiles na Barra da Tijuca com crianças. Era basicamente eu recrutava ali mini fashionistas, crianças para fazer fotos e eu montava esses desfiles à noite num shopping chamado Barra World, que fica ali na Avenida das Américas. E geralmente esses desfiles para você montar em shopping a estrutura grande, era 400 pessoas, você tem que fazer após o shopping fechar. Então, era um momento onde eu estava trabalhando muito e chegava em casa tarde. Só que eu estava totalmente focada naquele momento, né, que eu estava vivendo. E quando veio a pandemia, que você precisa ficar em casa, isso te faz olhar para o seu lar com um olhar de atenção, né? Os desfiles tiveram que parar e eu comecei a ver o que estava faltando na minha casa. A realidade. Sabe aquela coisa que acontece, e você vai passando por cima? Amanhã eu Ah, faço. depois eu faço isso, eu vou É, reparar aquilo. Só que não era pequenas coisas. O problema está justamente aí. Quando a gente deixa pequenas coisas se acumularem, vira um grande problemão. É, isso aconteceu lá na Baixada Fluminense, eu moro em Mesquita. Isso aconteceu lá, uma chuva, em 2017 ou 2018, se eu não me engano, e alagou tudo, a minha casa inundou. Veio água no meu joelho e eu simplesmente limpei o que tinha que limpar e segui a vida. Então, quando veio a pandemia, que eu olhei, eu não tinha mais nenhum móvel de pé. Estavam todos comidos de cupim, porque eu não limpei da maneira correta, eu só, né, Por enxuguei a cima. água e continuei a vida. Então, quando veio a pandemia, que eu vi aqueles móveis daquela maneira, eu falei, meu Deus, vou ter que começar a arrumar. Só que sem trabalhar, a gente tem uma empresa para honra e glória do Senhor, nosso nicho não precisou fechar, que é de pet shop, a gente trabalha com alimentos, né, para pet, então não precisou fechar, mas era o meu trabalho de Mariana, né, era algo fora ali do meu esposo. E quando eu começo a ver aquela situação, eu começo a me sentir inútil, porque você está sempre em movimento. Passa-se um tempo, eu já não tinha mais força para nada. E é tão devagar que não dá tempo de você pedir ajuda. E aí que tá, eu costumo muito dizer para quem tá passando depressão, as pessoas acham às vezes até que tem cara, né? E tá aí o grande perigo. Muitas vezes a gente não tem força para pedir ajuda quando você tá na depressão. Por quê? Porque você é tanta coisa acumulada que você não resolveu dentro de você que você tem medo do julgamento das pessoas. E eu tinha medo de me julgarem, de alguém olhar para mim e falar assim, mas tá faltando alguma coisa dentro da sua casa? Então, não falei com a minha pastora, não falei com a minha mãe. E segui a vida, e meu esposo trabalhando. Até que chegou num momento que eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo, eu só quero ficar deitada na minha cama. E aí, vamos para a igreja, aí a igreja começa a fechar, vamos escutar uma palavra, não, só quero dormir. Só quero dormir, não tô fazendo nada demais. Você não dá o braço a torcer, você não se abre, né? Você não pede uma ajuda, você não pede uma oração, você fica com aquele preconceito também de falar, logo eu não, né? E chegou um período da minha vida que eu comecei a ver a minha vida passar. O meu esposo, ele chegava depois
de trabalhar, eu via ele fazendo nossa comida, ele tinha que lavar o banheiro, ele tinha que arrumar a minha filha, e eu deitada na cama. E ele olhava pra mim, vamos conversar. Eu falei, tá tudo bem, eu só quero dormir, eu não tô fazendo mal pra ninguém, me deixa dormir. E ele já não sabia, acredito eu, nem como lidar mais com aquela situação. A igreja começou a abrir aos poucos, né, de máscara, e ele começou a ir sozinho. Nós somos da igreja desde novos, desde a nossa adolescência, todo mundo conhece ele lá. Ele começou a ir sozinho com a minha filha, e algumas pessoas começaram a notar a nossa ausência. Foi aí que começaram a me procurar, Mari, vamos orar. Eu falei, não, tá tudo bem. A arrogância, o orgulho, né, leva à ruína. A gente acha que é o autossuficiente. E naquele período, ali vendo a minha vida passar, eu resolvi aceitar o convite para ir na igreja mesmo, que eu já frequentava. Eu falei assim, não, eu vou lá. Até que chegou um ponto, acho que já estava uns 2 dias sem tomar banho. Achando que eu não estava fazendo nada demais. E meu esposo começou a pedir ajuda dos nossos pastores, a minha mãe. Eu não queria receber visita. Quero que ninguém venha aqui. E quando eu aceitei o convite para ir na igreja, eu falei assim, hoje eu vou. Vou lá. Vou assistir a palavra, mas eu lembro que eu falei pro Senhor assim, olha, que ninguém pergunte como é que eu tô, que tá sentindo minha falta. Eu não tô fazendo nada demais, gente. Eu não desviei, só tô deitada. Tô fazendo nada demais. E aí a minha igreja tem 2 andares. Eu simplesmente entrei, fui direto pro 2º andar, ninguém falou comigo, conforme eu havia pedido, né? Eu cheguei no 2º andar, sentei e falei assim, que absurdo. Sou daqui a tantos anos. Ninguém nem sentiu minha falta. Ninguém sentiu a minha falta. Totalmente emocionalmente desequilibrada, frágil, né? Não sabe o que pede, o que quer. E é nessa hora que a gente percebe onde que a gente está colocando as nossas esperanças. Será que é num homem, é num trabalho, é num salário? Porque e no dia que não tiver mais? Exatamente. E no dia que parar? E aí eu entrei, escutei aquela palavra, como eu sempre fui da internet, sempre gostei, conectada, a minha filha que já não gostava muito, a minha pastora, ela logo identificou isso, e é difícil você lidar com pessoas que têm muito tempo, que acham que é o santarrão, tá? É difícil, porque é mais fácil às vezes você lidar com quem tá começando ali. Então a minha pastora, com muita sabedoria, né, falou assim, Mari, olha, vamos ver os hormônios, vamos ver essa questão pra gente tentar. Eu falei, amém. E você aceita ficar na mídia da igreja? Mexer no nosso computador, porque a gente precisa fazer live. Eu falei, aceito, eu gosto disso. Ela, então, por favor, você não vai ficar lá no meio de todo mundo. A mídia da igreja tem uma cabine com computador. Falou, você coloca os versículos no Ela foi bem telão. sábia, né? Muito Arrumou um sábia. trabalho para você. Muito sábia. Que você goste. Porque às vezes a gente acha que é a gente esfregando na cara da pessoa e, né, ela me acolheu, né? E aí eu falei assim, então tá bom, amém. Ela falou, você vai ficar numa cabine lá no computador. E eu falei, então amém. E comecei também a procurar ajuda humanamente falando, além da espiritual, eu descobri uma tireoide de Hashimoto. Falei, não poderia ser só tireoide? Ainda tem... É uma doença que ela é autoimune, né? Ela não tem cura, mas ela pode ser controlada. E eu tava com os hormônios totalmente descontrolados. E o que causou também essa depressão. Então, assim, eu tomei remédio para tireoide, mas eu não precisei tomar remédio para depressão, antidepressivo, né? Ele falou assim, vamos ver como é que seu organismo vai reagir quando a gente regularizar isso, os hormônios, as vitaminas. E para honra e glória do Senhor, eu tenho isso muito claro na minha mente, porque a gente ouve dizer que a palavra, ela liberta, né? E eu vivi isso, porque todos os dias, cada culto, dia após dia, era só eu e a palavra na TV. Não tinha uma irmã para eu olhar o look dela, não tinha alguém para eu dizer assim, a pessoa não me deu a paz, não tinha nada disso, era eu e a palavra, todos os dias, eu e a palavra ali. E conforme eu ia alimentando daquela palavra, eu me fortalecendo de uma maneira tão linda, que eu comecei a querer viver aquilo que eu estava escutando. E como eu amo muito o cafezinho, inclusive tá aqui, primeira coisa que eu pedi, né, um cafezinho.
eu comecei a voltar a ter sede de ler a palavra dentro do meu lar, que eu já não fazia mais isso, né? E voltando para o meu lar com tempo, né, na pandemia, sem trabalhar, o Senhor falou assim: agora eu quero tomar um café com você. Senta aqui, nós vamos tomar um café. E eu comecei a convidar o Espírito Santo para tomar um café comigo, botava a Bíblia, e ele começou a ministrar algumas palavras no meu coração. E aí você começa a forrar a mesa com um paninho, né? Você bota uma xícara, Isso você com você. sozinha Ah, e com Deus, aham. chamando o Espírito Santo. E aí eu comecei a arrumar aquela mesa e o Senhor falou assim: eu quero fazer você viver algumas experiências. Isso ele falou na mesa para mim enquanto eu orava. Você vai viver algumas experiências e essas experiências eu quero que você fale aonde eu te levar. Mas eu quero que você sente para aprender. Eu falei, então amém. E todos os dias eu comecei a botar ali a minha xícara, um paninho que eu não tinha, nada do que eu tenho. Hoje eu tenho, pra honra e glória do Senhor, um acervo. Eu fico olhando assim e falei, meu Deus, coisa linda. Mas era só a minha xícara ali. Falei, então amém. E o Senhor começou a me mostrar ali na mesa o que ele queria falar através da palavra. Chegou em pontos assim que hoje eu prego, vou em algumas igrejas, eu prego, a pregação assim, eu vou ministrando e vou montando uma mesa posta enquanto eu vou Que falando. maneiro. É praticamente, no espírito ele sempre muda, ele faz o que ele quer, mas os tópicos são os mesmos porque eu preciso falar daquilo que eu vivi. Nós temos autoridade para falar naquilo que nós testemunhamos, né? E aí, uma das coisas que eu comecei a fazer foi ter que comprar coisas novas para minha casa, porque como eu havia perdido, lembra da história do cupim que comeu tudo? Aham. Aí eu comecei a fazer uma obra na cozinha. Foi aí que entrou a Mariana Influencer. Que até então estava adormecida. Até então, eu achava que a minha filha que tinha que ser, que eu tinha que produzir as pessoas, mas aquilo é o que Deus queria para mim. Maneiro. A Clarinha, ela gosta de música, hoje ela é levita no altar do Senhor, mas era aquilo que o Senhor queria que eu fizesse, eu queria descarregar aquilo nela. E aí eu comecei a comprar algumas coisas para minha casa. Falei da enchente que teve, as pessoas gostam de uma tragédia, É. né? Gostam de uns testemunhos, É. assim. E as pessoas começaram a entrar no meu Instagram, olhar a Mariana, não a mãe da Clarinha, porque até então meu perfil era Mari, mãe da Clarinha. Era tudo nesse sentido. E eu comecei a postar, tô comprando isso, fazendo uma obra, e as pessoas, você tem bom gosto e tal. E comecei a comprar as coisas da mesa. E comecei a aprender na mesa, inclusive com a Dev, que hoje eu dou curso aqui do Experiência do Lar, eu trouxe para vocês, tá vendo? Quem é mentor aí vai se identificar, mas a Dev, eu comecei a ver algumas pregações dela e é tremendo. Comecei a gostar mais ainda dessa questão de taças, de você querer incrementar. Comecei a trazer isso para o meu lar, meu esposo e minha filha. Nossa, tem alguma coisa mudando, né? Vamos sentar. E é tão interessante no começo, e agora eu amo contar eu só conto essas experiências lá na pregação. Mas é tão interessante que eu tinha muito prato de melanina. Até de uma loja popular essas lojas populares que vende baratinho, eu tinha muitos pratos daquele e meu esposo ama, gente. Vou confessar pra vocês. Meu esposo ama prato de plástico. Eu não sei se porque prato de plástico é fundo e ele gosta de comer feijão. Ele ama prato. E na mesa posta, na etiqueta, a gente sabe que o prato fundo é pra sopa, essas coisas, né, que eu aprendi mais pra frente. Mas Eu acho que enfim. nem usa de plástico, né? Nem usa. Não pode até usar, né? Mas enfim. E aí eu lembro que eu comecei a me empolgar, a ver mais detalhes. Você começa. As marcas começaram a me procurar também para poder divulgar aquelas coisas todas. Então, começou a crescer meu acervo, né? E aí, certo dia, eu comecei a perceber que eu parava de filmar, fazia propaganda da mesa e meu esposo pegava um prato de plástico e colocava no lugar. E aquilo aconteceu algumas vezes, eu comecei a perceber, eu falei, nossa, tá estranho, porque eu não posso pregar algo que eu não vivo. Eu vou mostrar no Instagram a minha mesa bonita de louça, eu desligo a câmera, meu marido pega outro prato e usa? Não, eu tenho que mostrar para as pessoas o que acontece na minha casa, tá estranho. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Se vamos lá, que vai começar a tua trajetória. Você vai aprender que não é sobre as taças, nem sobre os talheres dourados que você tem. Porque até aí, na sua mente, era isso. Era isso. Era aquela coisa assim, eu quero uma mesa igual da Dev. Eu quero, né?
ok. Passa-se um tempo, eu falei assim, eu vou perguntar para ele hoje. Terminei de filmar aquela mesa pro Instagram, desliguei o celular. Ele foi, pegou um prato de plástico e tirou aquele. Gente, prato e louça é caro. Ele paga R$ 40 cada prato. Meu Deus, eu fiz nenhum. Isso aqui é afronta. Eu fiz com o maior cuidado. Tá me afrontando. Tá pegando de plástico. Poxa, pegou de Porque plástico. pro homem não Ele tá tem muito querendo esse valor, entendeu? Não tá tem querendo me essa... boicotar. Meu chamado. E aí, eu falei assim pra ele, foi muito forte essa experiência. Eu falei assim, filho, me responde uma coisa. Por que toda vez que eu desligo o celular, você pega o prato de plástico? E imediatamente ele fez assim, eu podia usar? Eu podia usar aquele? E aí eu olhei pra ele, o senhor falou assim, não tem diálogo. Você nunca convidou o seu esposo para usar. Determinado momento da nossa vida, a gente acaba querendo fazer o papel do outro, passar por cima do outro. O Senhor queria me ensinar sobre hierarquia, sobre sacerdócio, sobre limites, autoridade, honra. E em determinado momento eu já não fazia mais isso com o meu esposo. Não tínhamos um diálogo onde a gente pudesse, onde eu convidasse, isso aqui é seu. Você merece. Você trabalhou o dia todo, você junto comigo conquistou o que nós temos, então quando você chegar do seu trabalho cansado, é isso aqui que você merece. Porque você tem honrado a nossa casa e eu te honro com a mesa. Vocês estão chorando os dois, eu vou chorar também. Vai ser ruim, né? Mas é sobre isso, sobre resgatar o lugar, sabe? Porque eu era a Mariana que tinha sucesso na internet, que todo mundo me valorizava, todo mundo me admirava, eu tinha sucesso na área empresarial, mas e dentro de casa? O que adianta eu ganhar todo mundo e perder a minha família? Não ter o olhar de admiração da minha filha? O que adianta eu pregar num altar, fazer podcast e a minha filha escutar e falar assim, mas dentro de casa ela não é nada disso? O que adianta? Eu pregar no altar e do meu marido lá no primeiro... Eu costumo dizer, o altar, ele me dá autoridade, porque eu tô ali com a palavra. Mas o que respalda o que eu tô falando é minha filha e meu marido no primeiro banco concordando, intercedendo, não pensando ao contrário. Não, em casa ela xinga, em casa ela não faz isso. Eu costumo dizer que a mesa, ela é um processo solitário, muitas vezes. Eu não romantizo a mesa. Tem pessoas que se sentem até frustradas por não conseguir colocar a mesa. E como a gente estava falando antes aqui, não se baseie pela vida do outro. Talvez você não possa colocar a sua mesa de manhã e à noite. Eu não consigo colocar de manhã à noite, eu coloco só na janta. Mas tem gente que, pela dinâmica do lar, não consegue. E tá tudo bem. Mas eu consigo no sábado, eu consigo no domingo. É sobre o momento. Eu tenho testemunhos, para honra e glória do Senhor, de pessoas que viraram mulheres empreendedoras. Mas sabe como elas começaram? Depois eu preguei em Piraí, a menina falou assim para mim, Mari, eu saí de lá, do encontro, falando assim, eu vou fazer a mesa. Mas eu só tenho um copo de requeijão. Mas é sobre a essência que a mesa traz. É sobre você pegar a sua filha de 7 anos e quando ela sentar, não existe mais você grandona e ela pequenininha. Existe olho no olho. É sobre isso. E aí ela falou, eu vou fazer isso. Eu falei, Mari, eu só tinha copo de requeijão. E comecei a fazer a mesa. Ela falou, Mari, passou uma semana, meu esposo começou a falar assim, nossa, que legal, tá diferente. Eu tô a fim de começar uma obra na cozinha. Ela falou, então tá. Ela falou, Mari, tanto tempo a minha cozinha caindo aos pedaços. Aí ela falou, então tá, vamos fazer. E ele começou a gostar dela. Gente, quem é que não gosta, gente? Uma comidinha gostosa, hein? Você não senta à mesa, né? Você senta à mesa pra comer. Até fica uma dica, você quer para não pesar tanto o clima, vamos aliviar. Você quer pedir aquele negocinho? Tem que pedir na hora certa, gente. A rainha Estela, ela falou, ela tinha um pedido para fazer ao rei, ela só fez depois de 2 jantares. Por quê? Você tem
encher a barriguinha. E ela falou assim, cara, eu vou fazer isso. Eu vou dar crédito a essa palavra. E ela começou a fazer ali a comida pro marido dela. Ela falou que com 15 dias começou uma obra na cozinha. Eu falei, Gabi, ela falou assim, mas não parou. Vou te contar tudo. Da obra na cozinha, ela falou assim, eu acho que ele merece uma mesa mais bonita. Eu não tenho, ela falou, Mari, eu não tinha condições. O que ele trabalhava era para suprir as necessidades da casa. Então ela falou assim, eu quero deixar essa mesa mais bonita para ele agora, porque ele merece, ele fez uma obra na cozinha. Vou aprender a fazer crochê. Ela falou assim, eu vou fazer o meu próprio jogo americano, já que eu não tenho condições de comprar, eu vou fazer de crochê, porque o meu marido tá merecendo. Ela falou que fez o jogo americano. Ela disse que ele olhou, ele achou tão bonito, que ele falou assim, agora a obra é no banheiro. O que tá acontecendo? E ela falou assim, Mari, isso tem 2 meses. Ela me contou esse testemunho com 2 meses. Gente, pra mim 2 meses é um tempo muito curto. Ela falou assim, tem 2 meses. Mas o que eu queria mesmo te dizer é o seguinte. Hoje eu tô trabalhando, abri um Instagram, uma empresa de crochê. Eu ia falar isso, eu falei, daqui a pouco ela monta uma fábrica. Ela falou assim, eu não tenho mais vaga de tanto pedido que eu tenho. Agora eu faço bolsa de crochê, agora eu já comprei taças, agora eu falei assim, e aí eu quero? Ela falou assim, eu não tenho tempo, inclusive já tem 6 meses, Gabi, que você me contou isso, e eu ainda não consegui vaga na sua agenda para comprar o meu jogo americano de crochê. Eu acho que eu tinha que ter prioridade, não é mesmo? Porque ela falou assim, Mari... Você que startou isso nela, né? Deu o empurrãozinho que faltava. Pois é, eu falei assim, cadê, Gabi? Eu quero comprar um jogo, uma bolsa. Eu falei, Mari, não consigo dar conta. Tá muito feliz. O que eu entendo com isso é que o amor, ele constrange. Quando você dá algo, você recebe algo, você quer também suprir. Você fica constrangido com esse amor. E a mesa, muitas vezes, é esse processo solitário. Não é fácil. Você chega em casa depois de um dia de trabalho, cansada. E você pensa assim, eu vou ter que fazer a comida. E sozinha, muitas vezes. Eu entendo que é difícil para a mulher, que é pesado. Muito difícil. Depois que você descasca tudo, você prepara tudo, todo mundo come, levanta, vai assistir TV e você vai lavar aquele monte de louça sozinha. É difícil. Depois de um dia de trabalho, é difícil. Mas o Espírito Santo uma vez me perguntou assim, escolha o seu difícil. O que é difícil para você? É difícil divorciar. Divorciar é caro. Porque é muito difícil. É difícil buscar filho no morro. É difícil perder o diálogo. Eu recebo mensagem no direct de mães que falam assim, Mari, eu não tenho mais diálogo com meu filho, ele não quer conversar. É difícil você ter que reconstruir uma relação. É tudo muito difícil. Então, eu pensei, qual é o meu difícil? Perder no meio do caminho a minha casa? Ou tentar resgatar algo? E como eu falei, anos de constância te trazem autoridade para poder você recuperar anos de negligência dentro de um lar. Então, às vezes, a gente acha que 4 meses, 5 meses, que a gente aceitou Jesus, que a gente tomou posicionamento, né, nos dá essa autoridade. Eu falo, gente, paciência. Paciência, porque às vezes a gente deixou tanta coisa, deu tanto mau testemunho, que a gente perde a credibilidade. Como que a gente consegue resgatar essa autoridade, essa credibilidade dentro do lar? Na constância, sede constantes. E aí, hoje, para honra e glória do Senhor, né? Com tempo, com autoridade. Quando eu termino de fazer uma janta, quando eu vejo já tá a Clarinha lavando uma louça. Quando eu vejo já tá o Bruno tirando. Por quê? Eles recebem isso com tanta gratidão. Eles veem a minha correria, eles veem também a minha entrega, que eu preciso fazer algo por ela também. Eu preciso retribuir para ela também. Então, a solidão, ela foi trocada pelo espírito de equipe. Né? A casa traz e não fica esse pesado para ninguém, né? Não fica pesado. Até você falou assim, como que o meu esposo recebeu? É tão natural que hoje, se alguma pessoa... Ele teve um contato com uma pessoa que não tem mesa, e ele chegou em casa me falando isso, e a pessoa estava passando por algumas dificuldades, e ele falou assim, eu falei para ela, que é porque ela não tem uma mesa. Eu falei pra ele, e ele totalmente assim, contrário de mim, ele é tímido na dele, sabe? Eu falei, gente... A pessoa não deve ter entendido nada, né? Como você tem uma mesa? Todo É mundo maneiro. observa, gente.
E uma das experiências, eu sei que você tem outra pergunta, né? Não, Não, mas você já tá indo em outras, mas pode É, seguir, pode. vai. Quanto mais falar, melhor. Não, tá. Tem uma experiência que eu tive na mesa, e agora vamos falar de filhos, que também foi muito forte com o Espírito Santo, onde eu comecei a divulgar, né, a fazer divulgações, e o Senhor começou a me chamar para estar pregando sobre aquilo que ele estava me ensinando através da mesa. E ali foi a primeira pregação que eu ia fazer. Logo assim, após a pandemia, após o Senhor me resgatar, me colocar de pé, e ele falou assim: eu vou te ensinar algumas coisas na mesa que você vai falar. Eu falei: então tá. E aí eu tinha uma divulgação de um restaurante japonês para fazer. E eu falei assim, eu tinha que fazer uma reunião sobre esse culto de mulheres. E a responsável do culto falou: vamos fazer uma reunião aonde? Eu falei: pode ser na minha casa, porque eu vou ter que fazer uma divulgação do restaurante japonês. Ela falou assim: pode. Eu falei: então você vem e a gente faz a reunião. Ok. Ela chegou na minha casa, chegou a comida japonesa e eu falei pra ela: você fica pra mim 5 minutinhos com a Clarinha, porque eu vou fazer essa divulgação? Ela, ok. Eu estou aqui fazendo a minha divulgação e ela tá ali com a Ana Clara. Acabou a divulgação, eu fiz a reunião com ela, agradeci sobre a reunião, ela foi embora. Isso em uma noite. Antes de dormir, a Ana Clara olhou pra mim, ela também já estava lá quase seus 10 aninhos, ela olhou pra mim e falou assim: mãe, ela pode ser minha tia de verdade? Aquilo, uma espécie de ciúme, uma mistura de ciúme com curiosidade, e eu espiritualizo tudo. Falei: mas como assim? Ela falou: pode ser minha tia de verdade ou de coração? Falei: pode ser de coração. Ela nunca tinha visto a Cíntia na vida dela. Primeira vez. E ela teve um contato sozinha com a Cíntia, 10 minutinhos no máximo. E depois a Cíntia foi embora. Eu fui orar. Eu tenho hábito de orar antes de dormir. E eu comecei a falar: Espírito Santo, o que aconteceu lá? 10 minutos, ela, Muito rápido. né? Ela querer ser tia de verdade. Ali já era o Senhor querendo me revelar um segredo. E pela madrugada ele falou assim: escuta o que eu vou te falar. E você vai falar isso onde você for. 10 minutos. 10 minutos é o tempo necessário para o inferno ganhar o seu filho. Eu falei assim: meu Deus. 10 minutos, ela sentou na mesa, ela escutou a Ana Clara e ela olhou nos olhos da minha filha. Em 10 minutos, ela ganhou o coração da minha filha. E o Senhor ainda me perguntou assim: agora você consegue imaginar que em 10 minutos o inferno não está fazendo na mente dos jovens, dos adolescentes, simplesmente porque em casa ninguém tem mais tempo de sentar na mesa e fazer esse papel. E naquele momento eu fiquei assim, muito grata por o Senhor me revelar isso, porque 10 minutos, se alguém parar e fazer o nosso papel, ganha o coração. Não precisou de um dia inteiro, não precisou de um parque, precisou de um olhar no olho e um ouvido disponível. E quantas vezes eu vivi nessa posição de pensar e não estava errada. Colocar as responsabilidades acima de tudo, eu não estava errada. O problema do erro é na falta de equilíbrio que a gente traz, de parar e dar prioridade para quem realmente merece. Mas hoje em dia também eu falo muito assim, vamos esperar a pessoa, vamos guardar as louças bonitas para a pessoa importante quando vier usar. A pessoa mais importante que vai entrar dentro do seu lar já mora com você. A gente fazia isso. A gente parou de Guardava? fazer. Aham. Os Já pratos mora. melhores, vamos deixar pra quando vier alguém. Aí a gente tem um tempo pra cá que a gente parou com isso. A gente bota tudo pra uso. Não, vamos usar, a gente... Vou guardar pra quê? Isso aí, isso aí. Mas, Maria, ele parou de usar o prato de plástico? Parou, e hoje em dia, gente, aí eu não Ele- recebo Ele muita percebeu gente, que ele mas podia eu tô usar incrível. aquela louça? Foi um casal de amigos Mas nossos. aí não foi culpa dele, foi sua que não falou pra ele que ele Não poderia. tinha diálogo. Então, As mas a mudanças gente que chega à era o conclusão outro, que o óbvio precisa ser dito. muito. A gente quer que o outro mude, que o outro A gente acha que o faça. outro sabe que é, mas a Adivinhe. gente... a gente precisa falar. Exatamente. Foi um casal de amigos lá em casa jantar. Aí aquilo tudo, ele também não estava acostumado, o esposo da minha amiga. Aí eu escutei ele falando assim:
Ó, tem que usar tudo, tá? Tem que usar tudo, pode usar, tá? É pra usar isso aí, bota no teu colo esse negócio, esse pano aí, esse pano, o guardanapo. Aí, aí eu sentei, eu tô escutando, ele falou assim, ó, ele falou, pode usar, né? Porque as pessoas ficam realmente, assim, um pouco constrangidas, não tá acostumada a ver aquela taça dourada, né? Aí ele, ó, ele disse que eu posso usar. Eu falei, mas é pra você usar. Agora ele fica lá, meu filho, todo bobo. Esse momento com seu marido foi o mais importante, assim, dentro do teu processo, do teu lar? Essa parte do prato com ele? Ou teve algum Teve outro, assim? outro, Teve teve outro outro? que me marcou muito, onde o Senhor me chamou para resgatar. E essa é uma das aulas que a gente tem sobre formas de amar, né? Que tem pessoas que demonstram amor com atos e serviços, outras com presentes. Então, cada um tem uma maneira de demonstrar. E a minha é diferente da dele. Então, ele precisa de palavras de afirmação, porque durante muito tempo ele não teve isso. Ele precisou num período da vida dele, né, na infância. Então, ele precisava tomar o lugar dele de sacerdote. Quando eu descobri isso, me marcou muito. Eu falei para ele, eu quero trocar a mesa. Minha mesa agora tem que ser retangular. Isso é algo muito particular, tá, gente? Isso aí é Deus que vai falando com cada família, não é uma regra. Mas eu queria uma mesa retangular. A minha mesa era quadradinha e eu falei assim, eu vou comprar uma retangular. E ele falou assim, meu Deus, amor, preciso. Eu falei, precisa. Aí a mesa retangular chegou, eu botei a cadeira na ponta e eu falei para ele assim, filho, a partir de hoje você vai sentar na ponta. Aí ele falou assim, não, não precisa não. Eu falei assim, precisa, você é o sacerdote dessa casa. E aí ele olhou, não, isso aí. Eu falei assim, não. Sacerdote da casa, quando você senta na ponta, você vê o semblante da sua família. Quando você senta na ponta, você vê o que a sua família está precisando. Quando você senta na ponta, você tem a postura de interceder pela sua filha e pela sua esposa. Esse é o seu papel. Olha, é verdade, né? Então tá bom. Quem é? Esse cara sou eu mesmo? Nunca mais ele sentou em outro lugar. E é lá na ponta que ele tomou o posicionamento dele, né? Tem coisa. E ficou mais leve, gente. Passou a Como era autoridade pesado da pra mim. casa pra ele. Gente, isso é pode ficar. Eu que ia lá trocar a lâmpada. Falei, não é que o negócio é bom mesmo? Agora Acho que tem uma propaganda do passa. abrir uma lata, Uhum. que a mulher vai, ela até consegue, ela para, pensa, não, peraí. Aí vai lá e eu todo... Jeito que eu não tinha Ah, é, descoberto. já vi Já uma viu essa propaganda propaganda? assim. Isso, É. vai pegando Tipo assim, ela peso. sabe fazer, ela consegue fazer, mas mas ela pera passou aí. pra ele só pra ele se sentir Ai, só importante. Deixa eu dar autoridade pra ele fazer, né? Gente, galão de água, botijão de gás, nunca mais. Eu quero isso não, eu sou a É. princesa, É. né? Eu sou frágil. Engraçado como isso se perdeu, né? Mas acho que é costume também, né? A gente vai perdendo costume. Mas o Senhor tem levantado mulheres para poder resgatar, tá? É. Deus está bradando. Mas se você for analisar assim, eu vou tirar por mim, por você provavelmente era diferente, né? Eu morando com os meus pais, não tinha o hábito de comer à mesa. A gente Uhum. almoçava domingo, televisão ligada, não tinha celular. Nossa, Televisão meu avô ligada, quase morria. a minha mãe e meu pai sentada numa ponta de um sofá, que eram 2 sofás, eu com meu irmão em outro, e almoçando juntos. Mas a gente não conversava, a gente assistia televisão. Então é um hábito que eu provavelmente trouxe, que não coloquei em prática na minha casa, mas que ela tinha um outro. Você já tinha? Já. Sua família fazia? É, minha mãe fazia sempre aos finais de semana. E aí eu até culpo ela um pouquinho por causa da sobremesa, que eu falei assim, cara, eu acabo de comer, me dá vontade de sobremesa. Porque ela sempre fazia uma sobremesa, né? Uma coisa assim, uma comida melhor final de semana. A gente sentava, almoçava. Verdade. E era de lei ter que fazer aquilo. E o meu avô, ele era assim, você tinha que almoçar todo mundo junto, não podia ligar a televisão, tinha que desligar a televisão e tinha que ficar ali, tinha que conversar ali. A gente achava até chato. Mas por quê? Porque eu era criança, eu queria, né, fazer outras coisas enquanto estava almoçando. E ele fazia esse resgate. Ele deixava todo mundo ali em interação mesmo, almoçando mesmo. Aquele momento era aquele momento. E foi casado com a sua avó até o final? Foi casada com a minha avó até o final. É, família estruturada. Foi casada até o final. Meu avô também. Meu avô, ele não admitia a gente comer com um boné. E eu Olha. achava aquilo uma bobeira, mano.
Ele não é falta de educação, isso você Reverência, não. E o boné é fechado assim ainda, respeito, né? né? É. Eu, Mari, o que que você acha que tem que ter nesse momento dessa confraternização? Fora o que a gente já falou do celular desligado. O que que você acha que é esse momento, assim? É o momento da gente contar o dia? Isso, exatamente. Palavras de afirmação. Nós estamos vivendo momentos que é muito comum ser tudo desconstruído. Saiu de casa, chegou na escola, jovens querendo se encaixar num determinado grupo. E se você não fizer isso, se você não agir daquela maneira, você não vai ser aceito. Então, assim, precisamos construir uma raiz forte. E isso vem dentro de casa. Eu tive uma experiência dessa com a Ana Clara também, que o senhor me ensinou. A Clarinha, ela tem um testemunho que ela, com 2 anos de idade, ela caiu e o dentinho dela virou, então ele cresceu aqui voltado para o nariz. Então, desde os 4 anos até agora, ela opera, faz alguns procedimentos até esse dente, porque esse dente, no caso, a gente teve que fazer esse processo e ele tá Caramba. encaixando, já tá quase lá, em nome de Jesus. Mas durante esse processo, ela tem um espaçamento na boca e usa aparelho. E em casa, eu sempre demonstrei para ela que isso faz parte do testemunho dela, que é a questão dela no altar. Então, sempre dentro de casa, a gente traz essa abertura para conversar sobre as inseguranças dela e a gente vir com o propósito de Deus na terra da vida dela. Filho, isso vai edificar, isso é um testemunho, isso vai passar. O que você está passando é para poder falar para outras pessoas, persevera, continua. Se eu venci, você vai vencer também. Então ela sabe, ela tem isso muito bem resolvido dentro da cabeça dela. E passa-se um dia, meu esposo chegou com ela da escola, ele que busca na escola para mim. Ela entra dentro de casa normal. Quando ela passa da sala, que ela me encontra, ela começa a chorar, a gritar. Era um choro assim, porque assim, você se assusta, né? A criança entrou normal, só que quando ela entrou, eu já vi no rosto dela que ela não tava bem. E aí eu perguntei lá do quarto, falei, se aconteceu alguma coisa? Aí o Bruno, não, tá tudo bem. Eu falei assim, não. E aí quando ela me vê, ela começa a desmoronar. E ela grita, chora muito. E aí eu espero passar aquele processo, porque eu percebi que ela precisava colocar aquilo pra fora. Eu paro de frente pra ela, eu olho nos olhos dela, eu falei assim, conta pra mim o que que aconteceu. Você tá mais calma? O que que aconteceu? Aí ela, vou contar. Vou vou contar. Eu falei assim, então vamos lá. Vamos na mesa pra gente sentar e eu escutar com calma, porque eu, gente, comida, meu Deus do céu. Eu emagreci agora 14 quilos, tô toda boba, tô toda feliz. Mas comida pra mim é uma linguagem do amor, né? Pra mim, tudo é na questão da comida. Você quer pedir um pixizinho a mais? Um negocinho? Vamos fazer uma comidinha Conquista a gostosa? barriga primeiro. Senta aqui. O pessoal quer pedir as coisas no final do mês, gente. Tem que pedir as coisas tipo dia 5, dia 10. Aí faz. Brincando. Mas aí sentamos à mesa. Falei, vou dar uma comidinha pra ela gostosa, que às vezes é fome. Eu falei, o que que aconteceu? Ela falou assim, já tava bem. Mas ela tava quantos anos aí? Também com seus 11 aninhos, 10 Ah, para 11 tá. aninhos. Foi tudo nesse período. Aí ela olhou pra mim. Falei, o que que aconteceu, Ana Clara? Ela falou assim, estava eu na escola e descobri que fizeram um Instagram para contar as fofocas do que acontece dentro da escola. Fulano beijou ciclano, fulano. Aí eu falei, e colocaram lá, Clarinha Salvaia, parece um monstrinho da Disney, um bichinho da Disney, com seus dentes de ferro. Aí eu falei, e aí ela? E aí que na hora eu olhei, disse, deixa eu ver, disse assim, eu não sou isso aí não. Tá repreendido esse demônio que fez isso, em nome de Jesus. De vir pra casa, mãe, mas chegando em casa eu precisava Chegando em casa eu precisava te contar, mãe, porque você imagina, mãe? A senhora diz, mas eu sou um bicho da Disney, mãe. Eu falei assim, eu fiquei olhando pra ela e eu fiquei, diabo, inferno, você perdeu 5-0 pra Jesus, porque na mesa ela um dia entendeu quem ela era de verdade.
Vai ter momentos que, infelizmente, a gente vai escutar coisas que não agradam, infelizmente, né? Mas a gente precisa saber aonde a gente se sente seguro para poder demonstrar as nossas fragilidades, né? A Bíblia vai Foi dizer, com você. põe uma mesa perante a mim, né, na presença dos meus inimigos. O Sim. que o Senhor está falando? Quer dizer que ele vai fazer um banquete, teus inimigos vão ver você comer? Eu achava que era isso, gente. Meus inimigos vão ver eu comer numa mesa bonita e vou falar, aqui você não senta. Não é isso. É sobre, sabe o que esse versículo quer dizer? É sobre isso. Tem forno quentinho quando eu chegar em casa? Porque enquanto eu estava lá na rua, eu precisei combater a inveja, a calúnia, a perseguição. Então, o que que vai ter quando eu chegar em casa? Será que vai ter uma mesa quente me esperando ou um forno vazio, gelado? Uma solidão intensa. Então, é sobre esses momentos que eu fico pensando assim: o que que meu esposo enfrentou durante o dia? Quantas coisas se levantam na nossa vida? O que que ele vai receber quando ele chegar em casa? Né? Nesse momento que eu me pergunto, esse é o meu papel, Senhor, então eu preciso fazer da melhor maneira, eu preciso construir palavras de afirmação para minha filha, porque não vai ter só a mamãe para dizer que você é linda, uma princesa, vai ter a vida real lá fora. E ela vai precisar se posicionar, saber quem ela é e saber que eu não vou estar lá sempre, mas que o lugar secreto dentro da casa dela é onde ela tem que falar, né, as aflições, mostrar a fragilidade dela. É Legal. sobre isso. Ô, Mari, quando você. Tô até anotando aqui. Espiritualmente falando, né? Quando você toma posse dessa chave, né? Dessa mensagem que Deus te deu, fica mais difícil a caminhada? Do tipo, agora que você tomou posse dessa chave, o negocinho ruim lá fica o tempo todo ali, fica Nossa, mais tô difícil. adorando a pergunta de vocês, gente. É, a Máximo. gente pergunta sobre fatos reais. Máximo, essas perguntas que é a realidade, é realmente o que É, acontece. Porque, assim, a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso aí a Bíblia já vai dizer, né? Então, assim, não adianta a gente se colocar na frente de um ministério, aceitar uma unção, fazer um juramento e não ter noção de que a gente precisa sim fazer a diferença, viver o que prega e seguir firme no propósito. Então, assim, o que mais se levanta são coisas para poder paralisar. Porque quando eu falo para outra mulher assim, você vai vencer, você vai conseguir assim como eu. A sua família não vai se perder. O inferno não está satisfeito com isso. O inferno ele vai querer me paralisar em todo momento. Então, é nessas horas, esse fim de semana para mim foi um fim de semana onde teve congresso da família e Dia das Mães, muita coisa. Então, foi um fim de semana onde eu passei por muita batalha espiritual, né? E algumas eu perdi. Algumas eu perdi e eu fiquei assim, meu Deus. Mas ontem eu tive a oportunidade, foi muito interessante, que ontem eu passei por uma experiência espiritual que eu tive a oportunidade de pensar, de parar, olhar e aprender com aquela guerra que eu perdi. Então, assim, para mim hoje é sobre isso, é sobre não desistir de um chamado e saber quem me chamou. E aí ontem eu falei assim, sai daí que eu tô te vendo. O inferno tá se levantando. Porque a vontade é de você parar de ser. Você pensa assim, eu vou ficar dentro da minha casa. Por que que eu vou me colocar à frente? Só que aí eu lembro que não é sobre mim, é sobre o reino. O Senhor conta conosco. O Senhor conta com homens e mulheres que tenham voz para poder contagiar uma geração. Então, hoje, tem mulheres que, quando param para falar comigo, falam assim: Mari, eu estava juntando coisas que eu não vou levar. Quando, na verdade, o que que a gente vai levar é o Senhor querendo que eu mostre a minha mão. O que que você fez com a vida da Ana Clara que eu te dei, que eu confiei? O que que aconteceu? Ele não vai querer saber quanto tesouro eu juntei, quanto dinheiro, quanto se eu tive muito diploma. Ele vai querer saber o que que eu fiz com aquela vida. Então, assim, é muita batalha espiritual. Esse curso do Experiência do Lar, ele é um curso que é dado em casa, na minha casa, né? Então, vem mulheres. Existem mentoras em alguns estados, alguns municípios aqui do Rio. A minha é em Mesquita. Eu dou aula lá e existe realmente o medo. Quem é que vai entrar na nossa casa? Porque esse curso é aberto.
Mas também existe um outro lado. Ele não tem online, né? Esse Não curso pode não ser tem online. online e a pessoa tem que ir na sua Tem que casa. ir na minha casa. É, Então, assim, o realmente. ideal é fazer com quem você se identifique. Eu fiz o curso na Barra, porque foi tão interessante que, para mim, tava. Depois que eu me enchi de tudo isso que Deus me ensinou na mesa, no secreto, na pandemia, a minha pastora olhou para mim e falou assim: Mari, agora você precisa ter autoridade reconhecida também na terra para poder frutificar. Porque no céu o Senhor já tinha me habilitado. Só que aí eu precisava de diploma também e base. E foi aí que vem a Dev. E aí eu fui para Barra, eu nunca tinha, como eu falei, eu sou da mesma igreja há 18 anos, eu nunca saí ali da minha zona de conforto, daquele ninho. Aí a minha pastora falou: você precisa agora buscar essa autoridade, esses conhecimentos, esses cursos para você ter uma direção também. E aí foi quando eu descobri o Experiência do Lar. Aí eu fui para Barra, fiz curso, hoje eu conheço mentoras, hoje eu dou a aula, mas é em casa. E aí essas aulas em casa, você tem aquela crença, quem é que vai vir na minha casa? Né? Eu tenho aquela crença, ó, olha quem entra na sua casa. Só que quando eu vejo que não é sobre mim, é sobre o reino, e eu tenho esse direcionamento e creio que o Espírito é quem me direciona, está no meu lar, tem gente que tenta fazer inscrição e não consegue. Tem gente que faz de tudo e não consegue. Tem gente que, infelizmente, a gente tem a vida exposta e demonstra que quer ir só para ver como é que é a minha casa. Não tá na ligação. Aham. Mas essa Mas o pessoa, ela Senhor... acaba fazendo um tour na sua casa? Não, Não. não. É na sala Entrou. mesmo. Na É na sala. sala. É na sala. É na mesa de jantar. Então, são os lugares que... Mas são mesmo 5 assim, né? lugares. Entrou, né? Entra. E antigamente eu cresci com aquela crença, né? É. Aquela coisa assim, olha quem entra na sua casa. Não é todo mundo que tem que entrar. Tinha isso também. Eu tinha isso, mas até sobre isso a gente acha ali um posicionamento, entendeu? Isso aí eu tenho que ser vigilante em todo mundo, porque não é só estranho. Infelizmente, tem pessoas que conhecem a gente e que a gente não conhece o coração e entra. Tem pessoas da família que às vezes desejam mal, infelizmente. Então, a oração, a unção tem que ser algo constante. Uhum. Ore seu quintal, ore seus animais, ore. Não deixe de orar. E quem entrar na minha casa vai ser edificado, vai ser porque o Senhor direcionou e assim ele tem feito. Só quem ele permite que faz, é bem lindo. Isso mesmo. E só para saber um pouco mais sobre o curso. O que você aprende no curso? Qual é a transformação? Qual é a transformação? A pessoa entra como, sai como? Você vai me vender ele gente, agora. vou te Aliás, vender vai vender pra Diana. Ó, não, geralmente elas que procuram a gente, aí faz Aham. fila, porque são poucas vagas, né? Porque, por exemplo, a minha mesa tem 6 lugares, aí são 5 vagas. Aí Então, depois eu só abro depois de 3 meses. Você não tem como fazer ele online, né? Não tem como. Não tem como. Porque, assim, ó, os princípios são esses. Dignidade, santidade do lar. E aí, cada encontro, são 4 encontros. 4 dias Dia na de semana. semana? Então, depende muito da mentora. Por exemplo, na minha casa, eu prefiro que seja no horário que a minha filha já chegou da escola, que meu marido não esteja em casa. Porque eu consigo não alterar a rotina do meu lar. Uhum. Porque eu não posso pregar sobre algo e não viver. Então, eu tenho que Esse lidar. curso aí é uma mentoria que tem vários pontos do Rio de Tem Janeiro. várias mentoras. Aí isso aí. cada ponto tem uma mentora. Isso aí, Caxias, Entendi. Barra, Nova Iguaçu, Nilópolis. Aí fala princípio do também, princípios de usar o que você tem. Que a Pensando em gente... abrir uma em Araruama? Não, tô perguntando como é que Tem, ó, tem funciona, agora porque aí em você Angra, procura o a mais gente tem próximo, tudo. não é isso? Isso aí, tem Angra, agora em agosto a gente vai para Angra, quarta-feira eu vou em Caxias, porque também tem mentoras que, Mari, por exemplo, desculpa, eu falo muito bem sobre o princípio do também e sobre a experiência da mesa. Então, a gente já fica dentro de quem conhece, Você já faz fica essa marcada, aí troca. fala assim, Mari, vem dar essa aula, esse tópico. Aí tem uma amiga minha que ela fala muito bem sobre as linguagens do amor e sobre É o bom princípio ficar da uma ajudando a honra. outra, né? Isso aí, é algo voluntário, é algo que, na verdade, a gente até abençoa mais além, né? Porque é encantador. E aí tem dinâmicas da personalidade, como eu falei, às vezes a gente acha que é sobre a mesa aposta. A mesa aposta é só um detalhe.
que fica muito lindo, que chama a atenção, mas chegando lá, a gente volta a receber os princípios. Gente, olha isso, dignidade e santidade no lar. O princípio da mesa, o princípio do também. Então, são coisas que se perderam, como a gente falou, que não tem mais. E que você olha, eu precisava resgatar isso. O princípio do também, por exemplo, a gente fala lá, é muito interessante, você colocar um cheirinho na sua cama. Quantas vezes a gente sai de casa, não arruma a cama, ou então arruma de qualquer maneira. Mas imagina, você chegar em casa, você vê uma cama arrumada e também cheirosa. Cara, é bom demais. É como que diz assim, seja bem-vindo. Você guerreou o dia todo, você é muito bem-vindo. Então, esse tipo de coisa, Rebeca passou por isso, né? Quando ela vai casar com Isaac, Abraão, pai de Isaac, ele pede um servo para achar uma esposa para Isaac. Abraão fala assim, vai lá pro servo. O servo, ele sai para procurar essa esposa, e isso é muito interessante, eu amo essa palavra, porque ele sai, ele faz um voto com Deus. O servo de Abraão, ele fala assim, a jovem que eu pedir água para beber e ela oferecer também para os meus camelos, essa será a esposa de Isaac. O que ele faz? Ele sai na viagem. Ele se depara com uma jovem na beira de um poço, a Bíblia vai dizer que ele saiu com 10 camelos. Quando você vai no Google, cada camelo sente sede de 200 litros de água. É muita água cada camelo. Aí você multiplica 200 por 10. Ele chega, ele encontra uma jovem, acredito eu, né, pequena, frágil, ele fala assim, você me dá um pouco de água? Ela fala exatamente com essas palavras, eu dou, mas também dou para os seus camelos. Essa atitude dela tirou ela da zona de conforto dela. Não foi fácil para ela, deve ter sido muito difícil tirar água para tanto camelo. Só que essa atitude dela de renunciar, talvez ela tivesse uma agenda ali onde ela tinha que fazer uma unha, tinha que... Precisava pegar um pouquinho de água e de repente... Não é? Ela teve que parar a agenda dela. Só que essa atitude dela mudou. E a gente nem sabe como é que era a água, assim, se tinha para todo mundo, Gente, se tinha no abundância. poço. Olha isso. Uma atitude mudou a vida dela. Ela herdou a descendência, a herança de Abraão. Uma menina que estrangeira, de outra terra, uma menina que mudou a descendência da família, herdou uma herança simplesmente porque ela fez além do que foi lhe pedido. Quantas vezes a gente está no nosso trabalho e a gente é pago para poder fazer assim, ó. E aí você precisa de 5 minutinhos de ajuda de alguém. Fica um pouquinho para poder me ajudar. Não fico porque eu não sou pago para isso. Exatamente. Aí quer crescer, quer se destacar, quer se desenvolver. Como, não vai sair. Não vai. Porque também não faz além. Entendeu? Então, o princípio do também é basicamente isso. É sobre você trazer essa experiência para dentro do seu lar. Eu posso fazer uma mesa? Posso, mas eu também posso incrementá-la, né? O Senhor vai falando lá em Êxodo, ele pede para fazer a mesa do tabernáculo, ele fala, põe taças de ouro, põe pratos em ouro, ele vai dando os detalhes. Então, quando eu vejo que isso, a mesa já nasceu no coração de Deus lá em Êxodo, eu fico maravilhada. E para completar, uma mesa, praticamente, se você pede para uma criança desenhar, ela é retangular. Como é que a criança de 2 anos desenha uma mesa? Desenha uma mesa. Ela vai fazer assim. Não é? Geralmente. Não é, geralmente. Ninguém vai fazer uma mesa que tá na moda, né? Mesa triângulo, mesa quadrada. Geralmente, uma criança bem pequenininha, ela vai fazer uma mesa assim. E se você for lá em Êxodo 24, você vai ver. Era 1 côvado por 1 côvado e meio. 1 por 1,5. 1 por 1,5 é uma mesa retangular que o Senhor Deus pede para fazer no tabernáculo. Agora, vai me dizer que a mesa não vem de Deus, gente. Vai me dizer isso? Se uma criança desenha uma mesa retangular, quer dizer, é muito Baseou Deus. o assunto todo na Bíblia, agora. Gente, agora eu não tinha como não falar de Bíblia. E isso é interessante. Isso aí é interessante, porque não tem como eu falar em algo que não tem autoridade. Para mim, a autoridade da Bíblia, ela é fundamental, né? Não é algo da nossa cabeça, né? Você vê que bate os pontos, né? Não foi algo que a Dev... tudo ela dá referência, tudo ela dá os versículos aqui. É muito interessante. Legal. Alguém que não seja cristão te procura para fazer?
Já aconteceu, inclusive pode, tá? Católicos, outras, pode, já aconteceu de ter na turma católica, que não é, assim, profere a mesma fé, né? Somos cristãos, mas Entendimentos assim, diferentes. Né? e fazer com muito respeito e se emocionar e receber. Gente, é muitas mulheres, né? O Brasil todo. Esse mês agora é em São Paulo. De São Paulo eu não vou porque é interior do interior. Aí, para mim, já ia ficar mais complicado ir. Uhum. Bacana, gostei muito. Ô, Mari, qual a mensagem que você deixa para quem está assistindo a gente agora, que queira... Você já falou bastante, assim, sobre coisa. transformação, de mudança de mesa, mas vou pensar naquela pessoa que tem aquele copinho de geleia de mocotó e que fica, não vou começar agora. Falei, pô, fui mais longe, né? Você falou de requeijão, fui no mocotó. Eu lembro desse, Acho que nem gente. vende, mas assim. Se alguém vende. lembra desse, tem acima de 40 fácil. Então vamos no de requeijão, no de requeijão. Só começa. Só começa. O testemunho que eu contei para vocês da Gabi, se você pulou essa parte, volta lá para escutar. Só começa porque o Senhor, ele revela coisas grandes através da mesa. Dê uma chance para você resgatar. Aqui ela conta também testemunho que ela já tinha perdido o casamento dela. O marido dela já tinha saído de casa. E a mesa, ela é lugar de perdão. Ela é lugar de cura. Ela é lugar de restauração. Porque, infelizmente, hoje existem mesas também que ferem. Existem pessoas que têm memórias muito ruins na mesa. Onde foram humilhados na mesa. Mas eu venho te pedir, dê um crédito à mesa. Porque a mesa, ela também restaura. A mesa, ela também cura. E se você parar para pensar, a mesa vai estar sempre na sua vida de alguma maneira. Seja numa faculdade, se ninguém fala assim, eu vou ali na cama de operação, é na mesa de operação, né? No podcast. Na mesa de cirurgia. Olha aqui no podcast. E é retangular, hein? Olha isso, Deus. Então, assim, dê uma chance para a mesa. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer. Reúna-se à mesa, sente-se à mesa. Mari, isso também acontece também às vezes de ter pessoas que não têm a família toda reunida. Pessoas que vivem sozinhas, pessoas que já estão numa certa idade. Convide o Espírito Santo para sentar na mesa, porque não adianta também ter mesa, ter taças, ter copos dourados e não ter a presença de Jesus, porque nós não fazemos nada, né? Eu acredito que é o Espírito quem convence, ele conhece. Então, o meu recado é esse. Não deixe faltar a presença de Jesus na mesa. Não é sobre taças, não é sobre copos, é sobre o poder que a mesa tem. É a presença principal, É a né? presença principal. Ô, Mari, qual que é o seu Instagram e como é que as pessoas fazem para te acessar? É através dele? Tem um outro contato? Qual que seria? Isso, eu reúno tudo lá no Instagram, é Casa da Mari com Y. Aí, ponto Salvaia, que é o sobrenome. O editor vai botar aqui, por favor. A gente coloca na edição. A gente coloca vai lá. colocar, Isso. tá aí abaixo. Não Casa da esqueçam Mari de com curtir, Y. não esqueçam Curte de ir lá. lá na Casa da Mari com Y. Mari Salvari com Y, né? Não esqueça de compartilhar esse vídeo. É o primeiro que aparece. Quando eu falo Mari com Y, é porque aparece o primeiro. Tá, já tá lá. Já é uma dica. Aí fala. Vai estar escrito aí também na descrição para vocês poderem achar ela. Então sigam lá. Vocês que estão lá, venham para cá também. Inscrevam-se no nosso canal. A gente também tá com o nosso @eu-e-ela podcast que tá lá também no Instagram. Então, não esqueça de fazer essa troca e comentar o que você acha. Me dizer se vocês colocam a mesa sempre, se vocês vão passar a fazer. Eu vou tentar passar a fazer no jantar também. Eita, Glória, também, ó. Também. A gente já Isso aí, faz o final de princípio do semana. também. Eu querendo emagrecer. O marido vai Vai ser ficar todo difícil. bobo. Vai ser difícil emagrecer assim, né? Ó, o marido todo feliz ali, né? O problema é se Vamos vier sempre com tentar. salada, né? Salada. Aí... Poxa, Tem que pior incluir a eu salada. comecei a dieta e o marido emagreceu também. Porque todo mundo entra no ritmo, Falei pra né? ele, você tá muito Ó, magrinho. mas com base na sua aula aqui, o propósito não está na salada. É verdade. Não está na salada. Então, gente, é isso. Obrigada. E Mari, obrigada a você obrigado, por ter Mari. vindo. Amém. Obrigado Obrigada. mesmo. Vocês, tá? Que você Amém. continue abençoando esse canal e que frutifique em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, pessoal.